Olá, amigos! Aqui estamos para mais um Portal de Luz. Sejam todos muito bem-vindos. Neste mês de maio, o jornal Folha Espírita publicou uma série de reportagens a respeito do suicídio entre jovens e adolescentes, tema que ganhou a imprensa nos últimos meses em função da difusão de perigosos jogos e competições na internet, como o bastante comentado Baleia Azul, e da série da Netflix 13 Reasons Why, ou 13 Razões Por Quê, que fala justamente sobre este tema. Vamos saber um pouco a respeito da visão da doutrina espírita sobre o suicídio, através da opinião de um especialista da Associação Médico Espírita. Antes, para começarmos o nosso programa, vamos elevar os nossos pensamentos ouvindo a prece na voz do nosso Chico Xavier. Lembra-te das mercês que o Senhor te concede pelos braços do tempo e espalha gratidão e alegria onde estiveres. Repara as forças da natureza a emergirem serenas de todos os cataclismos. Corre a fonte cantando pelo crivo do charco, sussurra a brisa melodias de confiança após a ventania destruidora. A árvore multiplica flores e frutos além da poda. Multidões de estrelas rutilam sobre as trevas da noite. E cada manhã, ainda mesmo que os homens se tenham valido da sombra para enxovalhar a terra com o sangue do crime, volve o sol em luminoso silêncio, acalentando homens e vermes, montes e furnas. Ainda mesmo que o mal te golpeie transitoriamente o coração, recorda os bens que te compõem, a riqueza da saúde e da esperança, do trabalho e do amor, e rejubila-te buscando a frente. Tédio é deserção, pessimismo é veneno. Encara os obstáculos de ânimo firme e estampa o otimismo em tua alma, para que não fujas aos teus próprios compromissos perante a vida. Serenidade em nós é segurança nos outros. O sorriso de paz é arco-íris no céu de teu semblante. Regozijai-vos sempre, diz-nos o apóstolo Paulo, e acrescentamos: rejubilemo-nos em tudo com a vontade de Deus, porque a vontade de Deus significa bondade eterna. A edição de maio da Folha Espírita trouxe um compilado de reportagens, depoimentos e entrevistas a respeito do suicídio, mais especificamente do suicídio entre jovens, em função das recentes notícias sobre jogos online e séries de TV que incitam e expõem o assunto abertamente. O médico psiquiatra Dr. Alejandro Victor Daniel Vera, membro fundador e presidente da Associação Médico Espírita de Osasco, em São Paulo, e também coordenador do Departamento de Saúde Mental da Associação Médico Espírita do Brasil, nos traz alguns dados importantes nesta edição do jornal. Em setembro de 2014, a OMS, Organização Mundial de Saúde, lançou um suplemento intitulado Preventing Suicide, a Global Imperative, algo como Prevenindo o Suicídio, um imperativo global. São as estatísticas mais recentes sobre o tema, referentes a 2012, as quais revelam o tamanho do problema. Naquele ano, 804 mil pessoas tiraram a própria vida, número que excede as vidas perdidas por homicídios e guerras juntos, e equivalente a uma morte a cada 40 segundos. Em números absolutos, o ranking dos países é liderado pela Índia, totalizando um número superior a 258 mil mortes por suicídio. O Brasil ocupa a 8ª posição, com quase 12 mil suicídios por ano. Outros dados preocupantes indicam uma tentativa a cada 2 segundos.
Para cada tentativa, outros 20 pensam no suicídio como alternativa viável para pôr fim ao sofrimento. Os jovens engrossam as fileiras, sendo o suicídio a segunda causa de mortes na faixa etária de 15 a 29 anos de idade e a principal em mulheres de 15 a 19 anos, ou seja, adolescentes e jovens iniciando a vida adulta. Mas afinal, por que jovens com uma vida inteira pela frente, ao invés de encontrarem forças para vencer os seus problemas e dificuldades, ao invés de lutarem por seus sonhos e ideais, buscam simplesmente acabar com a própria vida? Na série da Netflix 13 Reasons Why, em que a personagem Hannah Baker, uma adolescente de 15 anos, cometeu o suicídio e indica então as 13 razões, segundo ela justificáveis, para tal, podemos entender alguns pensamentos bastante comuns aos jovens desta faixa etária ao redor de todo o mundo. Importante para pais, educadores e mesmo os próprios jovens usarem a série não para incentivar atitudes erradas, mas para refletir sobre o que está sendo apresentado, pois trata-se de uma situação, como vemos nas estatísticas, muito presente na nossa sociedade. Na série, segundo o Dr. Alejandro, há méritos e deméritos. Entre os deméritos, explicitar cenas de estupro e em especial do suicídio da jovem. É unânime entre os especialistas que a forma como o tema é abordado, talvez glamorizando a morte, pode desencadear o chamado efeito Werder. No século XVIII, o poeta e escritor alemão Johann Goethe publicou a obra Os Sofrimentos do Jovem Werder. O protagonista, jovem da alta aristocracia alemã, comete suicídio após uma desilusão amorosa. E na época, inúmeros leitores seguiram o exemplo, aniquilando as suas existências, provocando o que pode ser considerado como a maior onda de suicídios em massa na história da literatura. Ainda em vida, Goethe se defendeu, afirmando que o intuito não era incitar os jovens ao suicídio através do seu romance. Entretanto, na Sociedade Espírita de Paris, já em 1859, o autor já desencarnado revelou ao codificador Allan Kardec, em um interessante diálogo, que reprovava o suicídio e que se sentia, de certa forma, responsável pelas muitas tragédias ocorridas. Eis o que diz o escritor. Desde que houve uma influência maléfica espalhada por mim, é exatamente por isso que sofro ainda e de que me arrependo. Daí, os cuidados que devemos ter com jovens e adolescentes ao deixarmos que assistam a série 13 Reasons Why, ou conteúdos do gênero, sem um devido apoio, sem haver uma conversa aberta sobre o assunto, um acompanhamento. As angústias comuns à adolescência, somadas a esta solução aparentemente fácil apresentada pela série, podem inspirar pensamentos e talvez também atitudes nocivas à vida do jovem. Algumas escolas têm colocado a série para alunos do Fundamental 2 e Ensino Médio assistirem acompanhados de professores, para então, após, abrirem uma roda de conversa orientada pelos educadores, a fim de jogar uma luz no tema, ao invés de deixá-lo correr solto no meio da galera. E, continuando, entre os méritos da série, segundo o psiquiatra Dr. Alejandro, está justamente a representação do sofrimento silencioso da personagem Hannah, com dificuldades de verbalizar a sua dor, o seu pedido de ajuda, ao mesmo tempo em que ela mostra sinais indiretos da sua crise existencial. O contexto cultural, as relações sociofamiliares, o universo juvenil também merecem destaque na série. A personagem sofre e culpa os outros pelas situações vivenciadas e que, obviamente, a deixam ainda mais fragilizada. A série acaba, assim, expondo os problemas gerados pela nossa própria sociedade, onde a sensibilidade e a carência dos jovens nem sempre são ouvidas.
Embora o adolescente em sofrimento não devesse terceirizar as responsabilidades das suas dores e dos atos por ele praticados, sem considerar a importância do seu próprio livre-arbítrio, é possível sim corresponsabilizar pais ausentes, amigos cruéis, uma sociedade materialista e imediatista, entendendo que o homem é um ser social. O Dr. Alejandro nos lembra ainda que o sociólogo francês David-Émile Durkheim, em sua obra O Suicídio, publicada em fins do século XIX, explorou as conexões do indivíduo e da sociedade, indicando o suicídio como um fato social. Trata-se do comportamento humano em que o meio apresenta sua importância, embora não seja determinista. Daí indicar como corresponsável, mas não culpada, a nossa sociedade adoecida, e de onde podemos também concluir que qualquer esforço nosso em melhorarmos nossas atitudes, a nossa capacidade de amar o próximo, estaremos também, por consequência, auxiliando na evolução da nossa sociedade, do nosso planeta, auxiliando o próximo, auxiliando a nós mesmos e vice-versa. A maioria dos indivíduos que comete o suicídio, cerca de 90%, conforme os suicidólogos, é portadora de alguma doença mental diagnosticável e tratável. É dever estarmos atentos para observar, oferecer auxílio médico, mas acima de tudo é obrigação moral e ato de caridade oferecer uma escuta atenta e abrir o coração para acolher todo e qualquer irmão em sofrimento, que dirá aos nossos jovens. Somente dessa forma o homem romperá as algemas da ignorância e conseguirá desenvolver as asas do amor e da sabedoria, evitando milhares de novas histórias diárias de suicídio, como a da jovem Hannah Baker. Vamos chamar agora a nossa amiga Sandra Marinho com o quadro Educa a Tua Alma. Queridos amigos, queridas amigas, felicidade. Quem não quer ser feliz? Alguns de vocês nos assistem aí, podem estar pensando, eu sou feliz. Outros, ao contrário, dirão, felicidade não é para todos, minha cara. E haverá outros ainda pensando, não existe felicidade neste mundo. Principalmente dos dias de hoje, tão conturbados. Em torno desse tema, André Luiz, no livro Sinal Verde, nos traz importantes reflexões. A primeira delas é, em matéria de felicidade, não esquecer que nos transformamos sempre naquilo que amamos. Vale aqui uma pergunta, o que amamos? Obviamente amamos a nossa família, amigos, etc. Mas não é sobre esse tipo de amor que André Luiz nos alerta. Vou tentar ser mais clara. Todos nós amamos fazer coisas, nos apegamos a formas e atitudes que consideramos boas para nós, corretas, que nos dão prazer, que nos satisfazem e que nos mantêm seguros. Mas quantas destas coisas realmente nos fazem felizes? Conheço mulheres que seguem verdadeiros rituais para terem as suas casas limpíssimas e arrumadas. Rituais estes que às vezes afastam aqueles que elas mais amam, pois tornam-se implicantes e até grosseiras. Tudo em nome do amor que elas têm em manter a casa impecável. Pergunto, qual tem sido o foco de nossas atenções? Do que não abrimos mão ultimamente? Somos apegados a quê? Será que se desapegarmos um pouco, não nos sentiremos mais livres e, em consequência, mais felizes? Outra verdade bombástica que André Luiz escreve é a seguinte: quem se aceita como é, doando de si à vida que tem, caminha mais facilmente para ser feliz como espera.
Me preocupa ver como, nos dias atuais, existe tanta gente neste mundo sofrendo, mas sofrendo mesmo pelo fato de não se aceitar. Infelizmente, a comunicação em massa, por meio dos diversos tipos de mídia, em especial a rede na internet, favorece a disseminação de ilusões completamente desprovidas de sentido e concretude que tem levado jovens às últimas consequências devido à não aceitação de si. Não se aceitam e não se amam. Modelos de beleza e de sucesso são exibidos e impostos goela abaixo aos despreparados adolescentes, jogando-lhes na cara o quanto são torpes e idiotas por não se enquadrarem nesses modelos. E justamente por não possuírem a personalidade formada em padrões sólidos, baseados em conhecimento e amor, esses irmãozinhos e irmãzinhas terminam por desenvolver grandes complexos de inferioridade e rejeição. Por outro lado, não são somente os nossos jovens os acometidos de falta de aceitação de si. Nós todos trazemos no nosso inconsciente um acervo considerável de realizações das quais não temos motivo algum para nos orgulhar. Viajantes do tempo como somos, trazemos as experiências e conhecimentos que nos sustentam nesta jornada, mas também retemos culpas e cobranças por todo o mal que fizemos. A dificuldade em lidarmos com tais situações que emergem do nosso subconsciente, acionadas por emoções e sentimentos presentes, tem sido a razão que muitos de nós encontram para não se aceitar e daí não darmos espaço para a felicidade entrar. Neste caso, somos forçados a ponderar que se Deus nos concedeu o esquecimento do passado quando reencarnamos, foi exatamente porque, por mais que tenhamos errado nas vidas passadas, a presente nos traz uma oportunidade novinha para dar o nosso melhor e assim ajustarmos as nossas contas com o passado. O melhor remédio nas duas situações é doar o melhor de nós mesmos em benefício dos outros. No caso dos mais jovens, desenganados nos torvelinhos das ilusões e utopias, compete à família orientar, fortalecê-los na base da educação e do amor, fazendo-os praticar desde a infância o amor aos que mais necessitam. O ideal é levá-los a realizar trabalhos filantrópicos ou de ajuda coletiva, fazendo-os enxergar que ele, apesar de não ser perfeito, é importante para muitas pessoas, faz a diferença para muitas pessoas. E na nossa situação de adultos, que teimamos em acalentar pensamentos negativos e de derrota em relação a nós mesmos, pensemos no muito que podemos fazer para minimizar a dor do outro. Além da prática de trabalhos voluntários e de benemerência, por que não prestarmos mais atenção nos nossos semelhantes que partilham conosco dia a dia? Já pensaram como nosso colega de trabalho ficaria grato se nós nos dispuséssemos a ouvir-lhe um desabafo ou dar-lhe um abraço de solidariedade num momento delicado de sua vida? Pensemos bem, às vezes não fazemos isto nem com o marido, nem com a mulher e pior, nem com os filhos. Como queremos ser felizes assim? Pensemos nisso. Um grande abraço e até o próximo encontro. A Creche Lar do Alvorecer é uma entidade assistencial mantida pelo Grupo Espírita Caibar Schutel. Localizada em Diadema, tem como propósito trabalhar pelo desenvolvimento de uma cultura de paz através da educação e da assistência a crianças, jovens e adultos. São 250 crianças atendidas diariamente. Conheça nossas atividades e colabore conosco pelo ideal de um mundo melhor.
www.lardoalvorecer.org.br. O jornal Folha Espírita, fundado em 18 de abril de 1974, se dedica à divulgação da doutrina espírita. Saiba mais sobre assuntos atuais com o enfoque do espiritismo, além de entrevistas e artigos de diversos colunistas. Você pode escolher na versão digital ou impressa. Acesse e faça sua assinatura. www.folhaespírita.com.br. Agora, assistam o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, Portal de Luz, sejam bem-vindos ao Momento Doutrinário. Hoje vamos juntos refletir sobre a lição de Emmanuel, psicografia de Chico Xavier, contida no livro Palavras de Vida Eterna, sobre nossa postura perante Jesus. Diante da palavra do Mestre, reportando-se ao espírito de leviandade e defecção que o cercava, os discípulos perguntaram afoitos: porventura sou eu, Senhor? Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 22. E quase todos nós, analisando o gesto de Judas, incriminamo-lo em pensamento. Por que teria ele tido a coragem de vender o Divino Mestre por 30 moedas? Entretanto, bastará um exame mais profundo em nós mesmos, a fim de que vejamos nossa própria negação à frente do Cristo. Judas teria cedido à paixão política dominante, enganado pelas insinuações de grupos famintos de libertação do jugo romano. Teria ele imaginado que Jesus, no Sinédrio, avocaria a posição de emancipador da sua terra e da sua gente, exibindo então incontestável triunfo humano. E apenas depois da desilusão dolorosa e terrível, teria assimilado então toda a verdade. Mas nós, em quantas existências e situações tê-lo-emos vendido no altar do próprio coração ao preço mesquinho de nosso desvairamento individual? Como nos prélios da vaidade e do orgulho, nas exigências do prazer egoísta, na tirania da opinião, na crueldade confessa, na caça da fortuna material, na rebeldia destruidora, no ouvido de nossos deveres, no aviltamento de nosso próprio trabalho, na edificação íntima do reino de Deus. Meditemos nossos erros, conscientes ou não, definindo nossas responsabilidades e débitos para com a vida, para com a natureza e para com os semelhantes, e em todos os assuntos que se refiram à deserção perante o Cristo, teremos bastante força para desculpar as faltas do próximo, perguntando com sinceridade no âmago do coração: porventura existirá alguém mais ingrato para contigo do que eu, Senhor? Vamos refletir sobre nosso comportamento perante o Cristo? Obrigado pela companhia. Saúde e paz e até o próximo encontro. Vamos encerrando o nosso programa por aqui, lembrando a todos que daqui a pouco mais de um mês estaremos todos presentes no Medinesp 2017, entre os dias 14 a 17 de junho. O tema desta edição é Ciência, Saúde e Espiritualidade, construindo práticas e desenvolvendo saberes. O evento, que é organizado pela Associação Médico Espírita do Brasil, acontece a cada 2 anos e sempre traz especialistas que trabalham o aspecto espiritual na sua rotina médica, tanto profissionais brasileiros como também vindos de outros países. São convidados especiais desta edição
Divaldo Pereira Franco e o jornalista da Globo News, escritor e palestrante espírita André Trigueiro. Acessando o site do evento www.mednesp2017.org.br, vocês ainda podem fazer as suas inscrições e reservas online, além de saber a lista completa dos palestrantes nacionais e internacionais e também os temas que vão ser abordados. O evento acontecerá no Centro de Convenções Rio Centro, no bairro do Jacarepaguá, na cidade do Rio de Janeiro. E estão todos convidados, sejam ou não profissionais da área de saúde. E gostaríamos de lembrar a todos vocês também que mandem as suas sugestões para o nosso programa. O nosso e-mail é portaldeluz@folhaespirita.com.br. Estamos aguardando a sua mensagem. Obrigada pela sua companhia. Tenham todos uma ótima semana.